A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Abra a sua Bíblia no livro da Revelação de Apocalipse, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro da Revelação de Apocalipse, capítulo 1. Louvado seja Deus. Hoje vamos dar início às séries do Apocalipse, começando do capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos estar contextualizando um pouco esse texto, irmãos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou, as notificou a João, seu servo, a qual testificou ou testemunhou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João e as 7 igrejas estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis sacerdotes para Deus seu Pai. Ele, glória, poder, para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assentai-vos. Baixa o fundo um pouquinho. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu peço a sua atenção, alguns minutos. Redobre a sua atenção, emprestai os seus ouvidos para poder ouvir a palavra de Deus. Estamos diante de um texto bíblico, o último livro da Bíblia Sagrada, livro da Revelação de Apocalipse, aonde muitos não gostam de ler este livro e nem de meditar neste livro, e muito menos ouvir este livro. Muitos gostam de ouvir outros tipos de mensagem, mas quando se trata da revelação de Apocalipse, poucos são os que se interessam por essa escatologia bíblica, que muitos ignoram e a rejeitam esta palavra. E muitos não sabem o que estão desprezando e o que estão perdendo. Dentro deste livro da revelação de Apocalipse, aqui está contando, falando tudo que vai acontecer. Algumas coisas já está acontecendo, porque pregar no livro de Apocalipse, a gente temos que contextualizar outros livros da Bíblia, porque o livro de Apocalipse é cristocêntrico. Sim, revela-se a pessoa, o centro dela é Jesus Cristo deste livro, mas nós sabemos que todas as outras profecias bíblicas estão encaixadas aqui dentro. Se tem uma pessoa muito interessada que a igreja não ouve, que a igreja não lê este livro, é Satanás, porque dentro deste livro fala da derrota dele, fala do seu fim. E quem quer saber, irmãos, quem gostaria de saber ou de ler um livro da sua derrota? Por isso que o diabo, ele luta para que a igreja não se dobre, não leia, não medite, não estude o livro da revelação de Apocalipse,
porque aqui mostra a esperança da igreja, aqui mostra o futuro da igreja, aqui mostra a derrota de Satanás. O diabo teve um passado glorioso, mas vai ter um futuro de derrota, e ele sabe disso. E quando a gente estuda a revelação de Apocalipse, a gente vê a derrota de Satanás e sabe quem vai ser derrotado, mas a igreja vai entrar em triunfo e vai reinar com o Senhor. Por isso que Satanás não quer que a igreja medite na revelação de Apocalipse. Nós sabemos que é um livro que tem muita simbologia, mas quando você começa a estudar, e de forma simples, você vai explicando, e você vai entendendo e compreendendo, que não é uma coisa de 7 cabeças, simplesmente dedicação e tempo, para poder meditar nessas palavras, da revelação de Apocalipse. Nós sabemos que o centro é Jesus Cristo. As palavras notificadas, enviadas da parte de Deus, a notificou o seu anjo para poder escrever e entregar ao seu servo João, que por sua vez estava exilado na ilha de Patmos. Aos irmãos a saber, João foi o último apóstolo do Senhor Jesus Cristo, conhecido como apóstolo do amor, aquele que mais tinha intimidade. E olha lá, quanto mais íntimo de Jesus você é, mais coisas profundas Ele vai te revelar. Jesus não revela qualquer coisa para qualquer um. Jesus revela para os seus íntimos. Não são para aqueles que vivem uma zona de conforto, de incomodismo, mas para aqueles que se decidem viver na intimidade, na contramão da normalidade que muitos vivem. Casa, igreja, trabalho, vem, se incomoda, senta. Não, são para aqueles que decidem se esforçar mais, se dedicar mais. Esses podem até sofrer, esses podem até padecer, mas esses vão ter revelações que outros não vão ter, porque quanto mais é nos dado, mais será cobrado. Quanto mais nós sofremos por causa do Evangelho e por causa de Cristo, mais também vai nos ser confiado da parte de Deus. Por isso que quando João estava exilado na ilha de Patmos, para alguns talvez, João estava, eu até anotei aqui algumas coisas, quando João estava exilado na ilha de Patmos, João exilado, João perseguido, João é idoso, João estava sozinho. Mas o que eu acho interessante é uma coisa, irmãos, que eu anotei aqui: mesmo sozinho, aos olhos de muitos, mesmo alguém dizendo valeu a pena ser testemunha, porque ser testemunha naquele tempo era ser um mártir, porque quem é a testemunha de Jesus morreu martirizado, morreu queimado, perseguido, enforcado, crucificado de cabeça para baixo na cruz, foi um martirizado. Então ser testemunha de Jesus Cristo nesses dias aqui é o que? É estar arriscando a sua própria vida, é estar arriscando a sua vida e ser martirizado. Mas João sabia que mesmo se fosse martirizado e morto por causa do testemunho de Jesus que ele pregava e que ele carregava, certamente ele sabia que tinha um lugar no céu esperando ele. Essa é a confiança. E o que eu acho interessante é isso aqui: sozinho aos olhos de muito, mas ele mesmo vai dizer, João mesmo vai dizer algo profundo, e é o que? Achei-me em espírito num dia do Senhor. As circunstâncias eram ruins, mas a vida espiritual estava viva, porque Deus não dá revelações para qualquer pessoa que vive em zona de conforto. João estava exilado, João estava sozinho, João estava sendo perseguido, mas João se encontrava no Senhor. Ou seja, a maior companhia que eu e você pode ter não é, irmãos, a companhia do presidente da república, não é de um famoso, não, é de Jesus Cristo. E outra coisa, não é em carne, é em espírito, que vai dizer, eu me encontrava em espírito com o Senhor. Ou seja, a melhor companhia que você pode ter é Jesus Cristo, e no espírito
espírito, não é na carne, porque na carne às vezes a gente não consegue ter a companhia de Jesus, porque a carne luta contra o espírito, mas o espírito é que tem que prevalecer na vida de quem é íntimo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sozinho para a humanidade, sozinho para as pessoas que ele estava, mas em espírito Jesus estava com ele. Quer ouvir uma notícia boa? A igreja não está só, você não está só, a igreja tem uma companhia, e esta companhia se chama Jesus Cristo. Observa-se no versículo 18, no versículo 12, que vai dizer: e virei para ver quem falava comigo, e virei em mim no meio dos 7 cartiçais de ouro. Os 7 cartiçais também representa as 7 igrejas da Ásia Menor. Olha para cá, quem estava no meio dos 7 cartiçais? Jesus Cristo estava no meio dos 7 cartiçais. Ou seja, Jesus está no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. Fazendo o que, pastor? Passeando, apenas passeando? Não. Jesus está no meio da igreja, primeiro, observando. Segundo, avaliando. Terceiro, cuidando. Quarto, corrigindo. Sexto, consolando. Sétimo, exortando. Jesus não está aqui em espírito apenas por estar. Jesus está aqui intercedendo pela pregação, intercedendo por alguém que vem dar uma saudação, intercedendo. Por quê, pastor? Para poder falar o meu e ao teu coração. Ou seja, quando você entra aqui dentro, aqui não é tua casa, aqui não é a empresa que você trabalha, aqui não é o local que você trabalha, aqui é Betel, casa de Deus. E aqui nós entendemos que Jesus Cristo chegou primeiro. Jesus está aqui no meio da igreja, fazendo o quê? Observando a minha vida e a sua vida, observando as nossas atitudes, observando se eu vim com o coração aberto para poder cultuar, para poder adorar, para poder bendizer, ou se eu vim simplesmente por fim, porque senão o pastor vai chamar minha atenção ou vai mandar uma mensagem para mim. Jesus está observando nesses últimos dias quem de fato está servindo a ele em espírito e em verdade. Segundo, ele está avaliando a minha vida e a sua vida. Terceiro, ele está cuidando. Ele também cuida, ele também guarda, ele também zela. O diabo pode se levantar contra a igreja do Senhor, mas tem um Jesus que está passeando no meio dos 7 cartiçais. Irmãos, quem teve essas revelações, quem teve essas visões foi João, o apóstolo, que teve essa visão. Olha lá, e também corrigindo. Quem não gosta de ser corrigido está no lugar errado, porque aqui, assim como o pai corrige o filho, Jesus também corrige a tua igreja. Jesus também corrige os seus. Está aqui para poder corrigir também. É por isso que de uma pregação você vai ver repreensão, consolo, cuidado, exortação. Você vai ver a repreensão. Você vai ver que o Senhor em uma pregação faz tudo isso. Por quê, pastor? Porque está tratando com a igreja, avaliando a igreja. E outra coisa, está também consolando. Jesus não só corrige, Jesus também está aqui para poder consolar. Porque sempre tem alguém que está ali orando, jejuando, lendo a palavra, buscando, enfrentando batalhas, enfrentando lutas, por causa do bom testemunho que está carregando da palavra de Cristo Jesus. E às vezes pelas pancadas da vida, pelas perseguições, às vezes entra angustiado, entra triste por estas portas, mas quem entra triste é consolado, quem entra triste sai alegre, porque Jesus também consola também. É por isso que a mensagem não é só de pancada. Profeta não prega só pancada, não só correção, não. A mensagem ela abrange todas as áreas das nossas vidas, porque se tem alguém que entrou precisando ser repreendido, ele vai repreender. Se alguém entrou precisando ser consolado, ele vai consolar. Se alguém está precisando ser cuidado, ser guardado, amado e protegido, ele vai cuidar, ele vai guardar, ele vai amar e vai abraçar. Sempre, sempre, sempre vai haver. E outra coisa, exortação. Muitos não gostam de mensagens que exortam ou de ser exortado, e é crucial a igreja ser exortado. Veja bem o que Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, pregues a
palavra. Insiste, tempo e fora de tempo, percebe-se, pregue-se a palavra. Por isso que tem uma plaquinha bem aqui, ao subir ao altar, pregue a palavra. Paulo não está dizendo para Timóteo, revela o final do RG, não. Paulo não está dizendo a Timóteo, revela o CPF, não. Paulo não está dizendo a Timóteo, revela o saci do carro, não. O endereço, a placa da sua casa, não. Ele está dizendo, Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Por quê? Porque a palavra surge efeito de libertação. A palavra surge efeito de transformação. A palavra surge efeito de uma transformação genuína. Por isso que a mensagem é: pregue a palavra, insiste, fora de tempo e a tempo, e exorte com toda longanimidade. Ou seja, tem que ter exortação. Quando você vai em um lugar que só prega o amor de Jesus, que só passa a mão na cabeça, está errado. Aonde a Bíblia é aberta e aonde tem o Espírito de Deus, pode ter certeza, vai ter repreensão, vai ter exortação, vai ter consolo, vai ter. O objetivo da pregação, o objetivo de trazer o texto da revelação de Apocalipse, trazendo do capítulo 1, não é simplesmente para poder obtermos conhecimento teológico, ou conhecer a escatologia bíblica que fala a respeito da doutrina dos últimos dias. Não só é esse o objetivo. O objetivo principal e crucial qual é, pastor? A gente ouvir, a gente temer e a gente guardar, a gente viver e a gente ter uma vida santa diante do nosso Deus. Irmãos, hoje é até ofensível a gente pregar sobre santidade. Hoje muito se sente ofensível, atingido, se a gente pregar sobre santificação. Se a gente falar assim, tem que santificar, tem que se separar. Muitos não gostam de ouvir e muitos chamam a igreja de religiosos, mas nós não somos religiosos. Nós abrimos a Bíblia e pregamos a palavra de Deus. Abrimos a Bíblia e olha lá, a mensagem vem do céu. Porque, pastor, o contexto vai dizer a revelação de Jesus Cristo, o qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Não é que vão acontecer, não é que parece que vai acontecer, não tem dúvida aqui. O Senhor está afirmando que vai acontecer. Irmãos, o arrebatamento vai acontecer, a grande tribulação vai acontecer, os anjos vão tocar as buzinas, as trombetas, vai tocar, e depois vamos chegar lá em outros estudos, em outras pregações, mas hoje eu quero ficar no capítulo 1, porque, pastor, foi Deus que a notificou. É mais ou menos assim, o Senhor falou: Jesus, você é o centro do livro de Apocalipse. Se você é o centro, então eu te entrego a palavra. Jesus vai entregar para o anjo, e o anjo vai notificar a João, e João pega a revelação que não é do anjo, que não é de Jesus, mas é de Deus, e faz o que com a revelação? Ele vai entregar para a igreja. Porque, pastor, estamos no tempo, no século 21, de compartilhar as coisas. Quer compartilhar alguma coisa? Compartilhar a palavra. Porque esse negócio de compartilhar não nasceu ontem, não nasceu hoje, nasceu há mais de 2000 anos atrás, aonde lá no céu, quando Jesus Cristo veio, retornou ao céu, e o Pai disse: eu vou ensinar os meus filhos a compartilhar. Mas não é nudes, não é mentira, não é fofoca, não é disso que me diz. Eu vou ensinar eles a compartilhar a palavra. A palavra, usa a sua rede social, irmão, usa. Isso começou no céu. O Deus Pai compartilhou a palavra, a revelação para o Deus Filho, e o Deus Filho vai entregar o anjo, e o anjo vai entregar para João, e João não vai ficar para ele, vai entregar para a igreja. Pastor, eu posso ouvir essa mensagem e pregar depois? Pode, porque a mensagem não é minha, a mensagem não é do evangelista Daniel, a mensagem é de Deus, é de Deus. E se a mensagem é de Deus, eu posso pregar, você pode pregar ela. Deus me deu a mensagem é minha, a mensagem, a revelação é de Deus. A gente passa para a igreja, e a igreja que tem sabedoria, a igreja que é espiritual,
vai compartilhar a palavra, por mais dura que seja, vai compartilhar a mensagem. Então, a partir de hoje, irmãos, use as suas redes sociais para poder compartilhar a palavra. Pega por base a Bíblia, porque ela nos ensina a compartilhar o que é de Deus. E a pergunta é: o que a igreja está compartilhando nesses últimos dias? Sua vida é peculiar para poder atrair invejosos, para poder atrair retaliações? Quando você compartilha a palavra, eu quero ver quem vai sentir inveja de você. Ninguém vai sentir inveja. Por quê, pastor? Porque eu compartilho a palavra, mas não é minha, é de Deus. E se a palavra é de Deus, ninguém vai sentir inveja. Por quê, pastor? Porque bate e volta. Agora, quando eu compartilho algo peculiar da minha vida, é diferente, irmão. Vai surgir retaliações, vai surgir inveja, vai surgir muita coisa. Então use nesses últimos dias esta mensagem hoje a ser ministrada na MPV. Não vem com o objetivo de causar medo em você, mas de causar despertamento espiritual. Que a igreja venha se despertar espiritualmente, irmãos, porque a igreja precisa deixar a sua zona de conforto, de incomodismo e se levantar. Você pensa que esta palavra não está se cumprindo? Eu vou te dar alguns sinais que já são eminentes em nossos dias, que está se cumprindo diante dos nossos olhos, e muitos não estão atentos a isso. Primeiro sinal que está acontecendo, isso é notório, e isso é visto, Mateus capítulo 24, verso 12 por diante: para a iniquidade se aumentar, o amor de muitos vai se esfriar. Olha, irmãos, por cenário não somente do mundo, olha por cenário da igreja também. A falta de amor de um pelos outros, a falta de amor de abraçar, de cuidar, de compartilhar, de estar junto. Olha, a falta de amor não está só lá fora no mundo, está dentro da igreja, e muitos não estão percebendo isso. E é um sinal da vinda de Cristo, porque logo o apóstolo, logo Mateus vai continuar contextualizando e dizendo: e quando esse evangelho do reino ser pregado aos quatro cantos da terra, então Jesus Cristo há de vir. Esta mensagem não é por dia dos apóstolos, essa mensagem é para os nossos dias. O avanço tecnológico, o avanço da ciência, essa mensagem é para os nossos dias ordiernos. Porque, pastor, é o evangelho ser pregado aos quatro cantos da terra. Irmãos, hoje, por meio da tecnologia, por meio das redes sociais, eu estou aqui pregando nas redes sociais. Pessoas lá do Japão, dos Estados Unidos, pessoas da África estão ouvindo as pregações que nós transmitimos aqui na MPV. E o que é isso, pastor? Nós estamos vivendo o tempo dessa profecia. Abre o teu olho, cuida da tua alma, cuida da tua vida espiritual. Eu já falei, vou falar de novo. Organiza a sua vida espiritual. Você é todo organizado na sua casa, com a sua roupa, com o seu guarda-roupa, com o seu trabalho. Está na hora de você organizar a sua vida espiritual. Acordar de manhã, você tem que orar, tem que apresentar um jejum diante de Deus, tem que ler uma palavra, tem que andar em vigilância, tem que orar antes de sair da tua casa, irmão. Os dias são maus, os ataques dos dados inflamados, o diabo está em nossa volta. Você precisa se revertir com as armaduras de Deus. Muitos estão voltando, retrocedendo, e estão entregando a sua alma para o diabo. Mas nós que estamos aqui, cuide-se para não cair. Fica de pé, fique em vigilância. A amizade não vai te dar nada. Fique com Jesus. Fique com Jesus. O teor do evangelho não é holofotes, mas é salvação em Cristo Jesus. É salvação. Olha, irmãos, para o cenário atual, aonde nessa época, mais de 2000 anos atrás, o evangelho não entrava, hoje o evangelho vai. Hoje o evangelho está chegando. O primeiro sinal é esse: a falta de amor. O esfriamento espiritual está demais, irmãos. O segundo, Lucas capítulo 18. Você pode contextualizar ao verso 6 por diante.
vai dizer: porventura, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, achará fé sobre a terra? Olha em sua volta e vê a falta de fé das pessoas em Cristo Jesus. Eu não estou falando de fé em Buda, em fé em entidades malignas. Eu estou falando fé na pessoa bendita de nosso Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você no Gólgota. Estou falando dele. Estou falando de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha a falta de fé. As pessoas olham para Jesus e falam: morreu, ressuscitou, mas não tem fé para poder ouvir tua palavra e praticar a tua palavra. A falta de fé é iminente em nossos dias, irmãos. E o texto encerra com um ponto de interrogação, dizendo: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Alimente a tua fé com a palavra. Romanos 10:17 diz: só que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Abacuque vai dizer bem assim: andamos por fé. Abacuque vai dizer: andamos por fé. Paulo vai dizer também: andamos por fé e não por vista. Alimente a sua fé por meio da palavra. Alimente a tua fé por meio da palavra de Deus. Não, pastor, a minha fé é alimentar por meio de sinais, de milagre. Cuidado, milagre passa, sinais passa, mas a palavra de Deus permanece de geração em geração. No tempo de Moisés, o povo viu o mar se abrir, e a fé do povo foi lá em cima. Depois de alguns meses, lá está o povo esmurecido, querendo voltar para o Egito de novo. Porque, pastor, milagre passa, mas quem vive pela palavra, vive pela razão na fé genuína em Cristo Jesus, e jamais vai querer retroceder, porque a fé está na palavra. Alimente a tua fé na palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir esta palavra. Não é qualquer palavra, irmãos. É palavra de Deus. Não é palavra de pregador cold. Não é palavra de pregador da Impegraça, que prega mensagem de autoajuda para poder massagear o ego do povo. A mensagem que vai produzir fé na sua vida e fruto é a mensagem que vem do alto do céu, e não mensagem de autoajuda. Tem alguém recebendo mensagem de autoajuda para poder massagear o ego, continua na mesma lama, do mesmo jeito, da mesma forma. E Deus nesta noite vem com uma mensagem: te conserta, te ajeita, resolve a tua vida com Deus hoje, para ficar adiando, para ficar andando em círculo. Deus quer que você resolva a tua vida hoje com Ele. Se resolva com Jesus. A sua alma está correndo risco. E a Bíblia diz em Mateus que para aqueles que conhecem, mas não obedecem, o vigor, o açoite vai ser muito maior, muito mais. Você imagina? Segundo sinal evidente da vida de Cristo, a falta de fé. Se pegar uma pedra e colocar na igreja e falar: toca nessa pedra que você é curado, o povo crê. Mas se você pregar a Bíblia e falar que Deus está te curando, o povo não crê. Se pegar uma vassoura e dizer: está ungida, compra ela, o povo compra a vassoura para poder expulsar o mal, o demônio. Mas se nós pregar jejuma para ter autoridade e repreender o mal contra a tua casa, a tua vida, o povo não está obedecendo o que está sendo pregado, o que está escrito. Porque, pastor, é mais fácil se apegar em amuleto, se apegar em bezerro de ouro, do que se apegar com os 10 mandamentos, do que com a palavra. Moisés subiu para receber a palavra. Ele subiu, desceu com a palavra, e o povo se corrompeu embaixo com o bezerro de ouro. Porque, pastor, é mais fácil se apegar com o amuleto do que com a palavra de Deus. Porque, pastor, se apegar com a palavra é crer, é ter fé, é confiar, é ter confiabilidade em Deus. Por que muita gente vive para um lado e para o outro atrás de revelação? Porque não tem mais fé na palavra de Deus. Perdeu a fé no que está ouvindo. Perdeu a fé na palavra do Senhor. Tem que vir algum sinal, tem que vir alguma coisa. Jesus disse certa vez:
Ô geração incrédula e adúltera, o único sinal que eu vou dar para vocês é o de Jonas, que passou 3 dias no ventre do peixe. Sim, Jesus dizendo que é sinal, ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, que é mais sinal, foi assunto ao céu e fez uma promessa que vai buscar a tua igreja lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Este é o maior sinal para uma geração incrédula, adúltera, que pede sinais para Deus. Eu não preciso de sinal, porque, pastor, já tem o maior sinal de Jesus Cristo, que veio a esta terra e morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, e nos fez uma promessa em Atos 1 e versículo 4 por diante: porque estáis olhando, galileus, esse mesmo Jesus que foi levado dentre vós vai descer, vai vir. Ei, eu estou esperando Jesus. Você está esperando o quê? Está esperando a casa? Está esperando namorado? Está esperando noivado? Está esperando casamento? Está esperando um emprego? Está esperando uma vida melhor financeira? Está esperando o quê? Eu estou esperando Jesus Cristo de Nazaré. Espera por Ele, e as demais coisas Ele vai acrescentar em sua vida. Enquanto Ele não vem, tem uma igreja de Mateus capítulo 25, assim como virgens prudente está com a lamparina acesa e está dizendo: eu estou esperando o noivo, eu estou esperando o noivo. Tem nesta noite aqui, pastor, é ensinamento? É não, irmão, é pregação mesmo, dentro do Apocalipse, sobre a vinda de Cristo, o preparamento da igreja, e aí encontra a igreja com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Cuida da tua vida espiritual. Fica preocupado com o corpo, com o cabelo, fica preocupado com a estética. Não é que seja pecado se preocupar em cuidar e zelar do corpo, mas devemos se preocupar principalmente com a nossa alma, com a nossa vida espiritual, irmãos. Você já orou essa semana? Já perguntou para Deus como é que está a tua vida espiritual? Como é que você está diante dele? Como é que está as tuas vestes diante do Senhor? Já se perguntou para ele o que deve ser tirado, arrancado e colocado da parte de Deus em sua vida? Fale com ele, consulte para ele, porque tudo na sua vida que não agradar ao Senhor, Ele vai tirar por seu próprio bem. Mas para isso acontecer, o convite está aberto. Apocalipse capítulo 3 versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abre a tua casa e cearei ele comigo. Ele quer cear com você, ele quer estar contigo, mas ele não é invasor. Abre a porta do teu coração, abre os teus ouvidos para poder ouvir a palavra de Deus nesta noite. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida. Chega de uma vida inconstante, de uma vida meia lá e meia cá. Jesus está vindo, irmãos. Já não se prega mais isso. Por quê? Porque muitos não querem espantar a igreja. Jesus vai voltar. A falta de fé é iminente, e quando Jesus voltar, muitos vão ficar. O arrebatamento é o que, pastor? No arrebatamento vai ter muita gente sendo desmascarada. Você sabia que o arrebatamento também vai estar Deus desmascarando muita gente, vivendo de aparência? Porque no arrebatamento é isso aqui, ó. Jesus vem, os que tinham compromisso com o Senhor de verdade sobe, e aqueles que viviam meio lá e meio cá, vivendo de aparência, vai ficar, vai ser desmascarado. E alguém vai dizer: mas irmão, eu me esperava em você, mas irmão, eu acreditava em teu ministério, mas irmão, você ficou. É onde é que vai vir na vida de muitos a ser desmascarado. O arrebatamento, irmãos, vai acontecer, muitos querendo ou não. Jesus vai voltar. Terceiro sinal eminente da vinda de Cristo, como diz o apóstolo João: muitos se apostatarão da sua fé. Tempo de apostasia. Olha para os nossos dias, irmão. Pessoas que entrou a pregar a verdade não pregam mais.
estão enriquecendo, estão vivendo uma vida de luxo, estão usurpando a fé da igreja. Muitos se apostatarão da sua fé nos últimos dias, como diz o escritor João. E a gente vê isso hoje. Quantos que estão se apostatando da sua fé? Quantos que estão negando a sua fé? Um dia estava aqui pregando, ou louvando e falando com verdade, e outro dia já está despregando e se apostatando da sua fé. Olha para o cenário da igreja. Olha se esse não é um sinal que Jesus Cristo diz nos últimos dias. João continua dizendo que o espírito do anticristo há entre vós, e já permeia entre vós. Ele vai dizer: vigiai, meus filhinhos, estáis atentos, para não cair no engano de Satanás. E quantos estão caindo no engano do diabo, irmão? Hoje a gente vê muitos retrocedendo. E escute isso aqui: é porque estão rejeitando a palavra pregada. A mensagem não está surgindo efeito aos ouvidos de muitos. E isso a gente vê ao cenário bíblico. O Satanás está enganando muita gente, não é longe, é dentro. Porque no jardim do Éden, Satanás enganou Adão e Eva, dois. Enganou dois no jardim do Éden. E por que enganou os dois no jardim do Éden? Porque os dois desprezou a palavra de Deus. Deus diz: não coma. E o que eles fizeram? Comeu. Toda vez que eu desprezo a palavra de Deus, é uma legalidade para o diabo na minha vida. Jesus sozinho venceu o diabo no deserto. Por quê, pastor? Porque Jesus não desprezou a palavra. Quem não despreza a palavra, não só vence Jesus, não só vence o diabo aqui dentro, como também vence do lado de fora, como também vence no deserto, como também vence no dia mau. Observa que muitos têm sido vencidos por Satanás na casa, porque Adão e Eva estavam na sua casa, estavam no jardim aonde Deus colocou eles. Por desprezar a palavra, o diabo engana eles em casa. Jesus vence o diabo num deserto e sozinho. Tem pessoas que estão tendo a ajuda de outras pessoas, mas mesmo assim não estão vencendo. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas o diabo está vencendo eles. O diabo está ganhando deles, mesmo estando dentro da casa de Deus, irmãos. Isso é muito sério. E tudo por quê? Porque estão desprezando as profecias bíblicas, desprezando a palavra de Deus. Jesus só venceu o diabo no deserto porque Jesus tinha a palavra. Quando o diabo disse: transforma as pedras em pães, ele vai dizer: eu tenho palavra, eu não desprezo a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O segredo para poder vencer o diabo aqui dentro e lá fora, principalmente lá fora, é a gente guardar a palavra de Deus. Quarto sinal eminente, e esse você vê todo mundo falando dele. Até o ímpio está falando desse quarto sinal. Até o ímpio percebe esse quarto sinal. E qual é, pastor? A Bíblia diz que nos últimos dias, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Até o ímpio você ouve da boca dele: os meses estão se passando voando, o ano está se passando rápido demais. O dia você acorda, faz uma coisa e outro dia já voou, já se foi embora. E o que é isso, pastor? O sinal eminente, vivo, diante dos olhos da igreja, que Jesus está às
portas, porque ele vai dizer que nos últimos dias, os dias seriam abreviados. Oh, irmãos, nós estamos nos últimos dias. O profeta Ezequiel profetizou falando a respeito disso, dizendo: o fim vem, e o fim é chegado, e a hora do fim vai chegar. Vai pensando que essa terra não vai ser destruída, vai pensando que este mundo não vai se acabar. Tem muitos falsos doutores, falsos profetas que estão distorcendo as escrituras e dizendo que esta terra não vai ser consumida pelo fogo. O apóstolo Pedro vai dizer que esta terra vai ser consumida pelo fogo, não vai ficar sequer um ramo de um pé de árvore que não vai ser queimado, uma folha sequer que não vai ser queimada, nem a raiz, nem ramo, nem folha, vai ser tudo queimado. O que está preparado para essa terra é destruição e fogo. Só que muitos não estão atentos a isso. Muitos estão desprezando isso, irmãos. Estão se preparando para tantas coisas, mas não estão se preparando para encontrar com o noivo. Os dias são abreviados. Nós estamos vivendo nos últimos dias. A qualquer momento a terra vai ser surpreendida. A qualquer momento essa terra vai ser abalada, irmãos. A natureza, o apóstolo Paulo diz em Romanos, que a natureza geme com dor de parto por causa da corrupção. A natureza está mostrando sinais também, irmãos. Olha por sinais da natureza também. A igreja está dormindo, a igreja está cochilando. Muitos é para estar atento, irmãos, a esta palavra, e meditando e estudando a revelação de Apocalipse, e fica dando ouvido a fábulas, a engano, enquanto é para a gente poder estar fazendo as nossas atividades, sim, mas com vigilância e obediência na palavra do Senhor. Observa no capítulo 1, ele vai dizer no versículo 3: bem-aventurado ou feliz, feliz é aquele que lê. Você tem lido a Bíblia, irmãos? Você tem estudado a Bíblia? Você tem estudado a palavra de Deus, irmãos? Quando ele fala ler, o objetivo de ler é ter conhecimento. Quando você está lendo, quando você está meditando, você está obtendo conhecimento. É por isso que o Senhor vai dizer a Josué: Josué, medita nesta lei de dia e de noite. Salmos capítulo 1 vai dizer: tenha prazer na lei do Senhor. Olha para a igreja, não fala lá de fora não, irmãos. Você pode analisar a sua vida aqui dentro. Muita gente quer bênção, muita gente quer milagre, mas não quer mais ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E olha lá, que muitos não suportam ouvir uma hora de Bíblia. E se a gente estender muito a leitura da palavra, muitos vão dar sono e vão dizer: para que ler esse tanto? Lê só um versículo. Porque a nossa geração é do micro-ondas, que é tudo rápido. A mensagem tem que ser rápida, 20 minutinhos tá bom. A oração é rápida, o culto entrou, já tem que ir embora. O milagre é para ontem, a bênção é para hoje, já. Agora meditar, medita, lê. Lê aqui não é ler jornal, porque não se lê a Bíblia como se lê uma revista. Não se lê a Bíblia como se lê um jornal. A Bíblia você lê com calma, porque a Bíblia é espiritual. A Bíblia não é ler de forma relaxada não, irmãos. Não. É você parar, você sentar, você abrir sua Bíblia e você falar: Espírito Santo de Deus, me orienta nessa palavra. Acende uma luz, me faz entender o que eu estou lendo, me faz compreender o que eu estou lendo.
me faz ter conhecimento que eu estou lendo. Aí vai dizer, quando bem-aventurado, feliz é o que lê. Aí vai dizer, feliz é o que ouve. Bem-aventurado é você, feliz é você, feliz sou eu, porque estou ouvindo a palavra nesta noite. Bem-aventurado, feliz é o que ouve. Ouve a palavra, irmãos. Ouve a mensagem de Deus, porque é alimento para os teus ouvidos, é alimento para a tua alma, é alimento para a tua vida. Aí depois de você ler, depois de você meditar, depois de você ouvir, ele vai dizer, guardar. Porque não é só ler e ter o conhecimento, não é só ouvir e ter informações. Eu preciso atentar em guardar a palavra. Porque é que muita gente vem para a igreja, levanta a mão, entrega a vida para Jesus, quando passa poucos meses, já está se levantando espiritualmente. Quando passa mais alguns meses, já está pregando, e já está testemunhando experiências e coisas que está vivendo com Deus. E tem outros que ficam anos do mesmo jeito dentro da igreja e não muda. É porque alguém veio, entregou a vida para Jesus, começou a ler, começou a ouvir, começou a entender, começou a guardar e começou a viver. O salmista Davi vai dizer, guardei a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse é o maior objetivo da igreja, guardar a palavra. Guardar, você guarda coisas preciosas. Você tem uma coisa que você dá muito valor, você pega e põe em uma gavetinha e você guarda. Se você não dá muito valor em uma coisa, em um objeto, você põe no canto da sua casa. Mas o que você dá valor, você guarda. É o Senhor falando, valoriza a palavra e guarda no teu coração. Valoriza a palavra e viva ela. Guarde no seu coração para não pecar contra Deus. Quem guarda a palavra, irmãos, quando o pecado bate na porta, é a palavra que vai abrir. Quando o pecado bate na porta, é a fé que vai abrir. Porque quem leu, quem ouviu, quem guardou, está guardando fé, guardando conhecimento, intimidade. O diabo não vai roubar a semente do seu coração. Isso aqui é primordial, irmãos, para a igreja do Senhor. Guardar. A pergunta é para mim e para você: tem guardado a palavra? O que nós temos ouvido aqui constantemente, nós temos guardado, irmãos? Ou às vezes quando a gente sai por essa porta, a gente está fazendo tudo ao contrário do que foi pregado e ensinado aqui. Aí tu quer bênção, aí tu quer milagre. Deus fala, seja constante, guarde a palavra. Aí quando é amanhã ou 2 semanas depois, lá está eu do mesmo jeito, inconstante. Aí quer dizer que as suas decepções que você tem, suas frustrações que você tem, suas aflições, é motivo para você não ser constante? Você pode fazer da sua decepção um triunfo. Você pode fazer da sua aflição um triunfo. Como, pastor? Eu estou aflito, eu vou orar. Eu fui decepcionado, eu vou procurar buscar refúgio em Deus, que não me decepciona. Eu estou angustiado, eu vou buscar consolo em Deus. Muitos não estão atentando em guardar esta palavra, irmãos. Por isso, essa onda de pecado e de pessoas se afastando. Você fala uma coisa de uma reunião aqui, você fala aqui em uma pregação aqui, você vê que as pessoas não guardam. Você vê que muitos não estão nem aí.
amanhã ou depois a atitude é a mesma. E veja bem a notificação que veio para João para poder transmitir para a igreja, irmãos. João não está transmitindo o que ele quer, ele está transmitindo o que Deus deu para ele poder transmitir para a igreja. Às vezes a gente quer transmitir uma mensagem e o Senhor transmite a mensagem que eu quero. E quando o vaso, o servo, é governado por Deus, ele vai deixar o Espírito Santo conduzir na palavra. É que nem um louvor. Quantas vezes vou louvar esse louvor hoje, até ensaia. Quando vem louvar, você fala assim, não, louva outro louvor. E a pessoa obedece, e aquele louvor fala com alguém. Agora a palavra que não se cala é: a igreja está guardando a palavra? Porque Deus vai alertar e vai falar, guarde. Aí vai dizer bem assim: guarde as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, porque o fim está próximo. Irmãos, o fim está próximo. Muitos, eu não entendo isso aqui. Nós estamos aqui ouvindo uma mensagem, e muitos até põem no seu coração: eu vou me dedicar mais a Deus, eu preciso mudar a minha vida. Mas quando sai para que as portas, a primeira coisinha que ouve, distorcendo o que ouviam aqui dentro, é mesmo, né? Para quê? Não, esse mundo, o fim, destruição, anticristo, marca da besta. Não vai ter nada disso não. Aí esquece dos sinais que o pastor pregou, mencionou que já está acontecendo em nossos dias, eminente, diante dos nossos olhos. Olha para cá, irmãos. Profetizaram que Jesus ia vir e ele veio. Profetizou que ia vir em uma jumenta, ele veio em uma jumenta. Profetizou que ia nascer de uma virgem, nasceu de uma virgem. Profetizou que ele ia para a cruz, ele foi. Profetizaram que ele ia ressuscitar, depois ia aos céus, que ia morrer, ressuscitar, assunto aos céus, aconteceu. Agora tu acha que o resto das profecias não vai se cumprir não? Está se cumprindo tudo, para nós poder correr para o final. Sempre Deus na história levantou alguém para poder alertar a humanidade. Nos dias de Noé, foi Noé, pregoeiro da justiça. Vai acontecer o dilúvio, o povo, é que nem hoje, irmão. Quando você vai pregar em algum lugar, que você fala, abre a Bíblia em Apocalipse, alguns levantam, vai para fora, outros não se importam, não vou entender nada mesmo, não vou compreender. E não é essa coisa toda assim não, irmãos. Vai chegar em outras partes, que eu vou ter de explicar, lendo para os irmãos. Mas no capítulo 1 é mais algo de vigilância, de guardar, de ouvir, de se preparar para a vinda de Cristo. No dia de Noé, comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Olha para o cenário atual, a mesma coisa. O povo está vivendo do mesmo jeito. Aí Noé prega que vê um dilúvio, ninguém dá ouvido, ninguém acredita, porque nunca tinha chovido antes na história. Alguém aqui já viu algum arrebatamento em nossos dias? Já viu alguém sumir e ser levado para o céu? Eu não vi não. Só na Bíblia, que eu acredito piamente nela. Nos tempos de Noé não tinha chovido na terra. Então se alguém está pregando que vai ter chuva, o povo está dizendo, não vai acontecer chuva. Quando pensa que não, a chuva veio. Os Noé de hoje estão pregando salvação, renúncia, santificação, vida com Deus, preparamento, despertamento espiritual, se aproximar de Deus, andar em vigilância, andar em obediência, em tremor diante da palavra de Deus.
E alguém está dizendo: para que tudo isso? Para que isso? É radical demais. Este pastor é rígido demais. Esse pastor, a gente não é rígido, irmãos. Só estamos pregando a palavra de Deus. Se prepara, ou esteja preparado. Quando a gente usa a expressão se prepara, porque é bíblico, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Se prepara hoje, se prepara amanhã, se prepara constantemente. Se prepara é se afastar do pecado, se afastar do engano, se afastar da mentira, se afastar do mundaísmo, das paixões carnais, dos prazeres que está levando muito para o fundo do poço e para distante de Deus. Os Noé estão pregando, estão dizendo, estão alertando. Tu sabe qual é a função de um atalaia? Um atalaia subia para a torre de vigia, e quando o inimigo se aproximava, ele tocava a buzina, alertando que o inimigo estava vindo para poder invadir Israel. Nós somos atalaias, levantados por Deus. Não é todos que é, pastor. Todas as igrejas que é? Não, irmãos. Tem certas denominações que o diabo está gordo, está rolando, está deitando e rolando dentro dela, não se incomoda em nada, porque não se prega a Bíblia, salvação, renúncia, vida com Deus, preparamento espiritual. Então o diabo está nem se importando com essas lideranças e com essas igrejas, está engordando a igreja ainda mais. Mas aonde se prega salvação, o diabo está preocupado, está se levantando para um lado e para o outro. Mas em nome de Jesus, a MPV vai continuar. Nasceu pregando a volta de Cristo, arrebatamento, salvação, santificação. E vamos permanecer pregando que céu é céu, que inferno é inferno, e que existe apenas dois caminhos. Um vai te levar para a vida eterna, para o céu, e o outro para o juízo eterno no inferno. Vamos continuar anunciando. Pode chamar a gente radical? Pode. Pode chamar a gente religioso? Pode. Porque se Jesus hoje assumisse o microfone com a sua igreja, os seus discípulos, ia ser chamado de religioso, porque só vivia em cima do monte orando, só vivia nas madrugadas orando. Os discípulos jejuando 24 horas por dia. Os discípulos faziam 2 jejuns por semana. Os discípulos oravam constantemente 3 vezes no dia. Ia ser chamado de religioso. Mas oxalá quem encontra partida alguém chama a igreja de religioso. Nós estamos pregando que Jesus Cristo está às portas. Te prepara, igreja. Te prepara. Tem gente dando ouvidos a conversas fiadas, irmãos, dando ouvido a conversinhas por aí fora. Dá ouvido à palavra de Deus. Dá ouvido à palavra de Deus. Fica deixando esse pessoal no trabalho, pessoal na escola, roubando a sua fé. Tem amizades que é enviada para o diabo, para tentar nos afastar de Deus. Não é estar pregando e o povo: ei, maluco. A igreja pregando e anunciando a volta de Cristo: ei, crente doido, vai vir ninguém não. Jesus já veio, não vem mais não. Nós acreditamos na promessa que Ele vem. Jesus não é muitos, não é todas as denominações que está alertando o povo e está pregando que Jesus vem. É sempre a minoria. Quem não se lembra de uma grande destruição que ia vir em Sodoma e Gomorra? Antes da destruição vir, o Senhor enviou 2 anjos para poder alertar quem estava lá. Sempre Deus alerta. Sempre Deus vai usar alguém para poder te alertar do perigo que está vindo na tua vida. Você precisa só dar ouvido. Qual voz você está dando ouvido? Se a gente contextualizar aqui, João vai dizer: quando ouviu a voz do Senhor, ele caiu.
porque ele não suportou e ouviu vozes como de muitas águas. A voz do Senhor é suave. A voz do Senhor nos faz tremer, nos faz temer. Qual voz nós estamos ouvindo? Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel. Quando Deus chama alguém uma vez, é dizendo: Samuel, estou te chamando, eu tenho algo contigo. Samuel, abre teu oi, eu tenho promessa. Mas tem muita gente no inferno queimando uma hora dessa que tinha promessa. Samuel, eu tenho uma obra contigo. Samuel, primeira vez. A segunda vez já é de ameaça. Samuel, ouve a minha voz. Pela terceira vez, tu pode ver toda vez na Bíblia que o Senhor fala em verdade, é tom de alerta. Quando a gente alerta o nosso filho, eu falo Isaac. Na terceira, a pia já come. E às vezes faz assim com a gente. Samuel. Na terceira, o chicote vai estrelar. Ainda olha lá, porque o Senhor está dando a oportunidade. Último versículo, nós podemos finalizar. Versículo 7. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, um amém. Quando ele fala sim, ele está dizendo que o que eu estou falando é verdade. Quando ele fala o amém, ele está reafirmando o que ele falou. É Jesus dizendo: eu vou vir, pode ter certeza disso. Ele vai dizer amém, eu vou vir mesmo, pode ter certeza. E se tem uma coisa que Deus faz, Jeremias 1 versículo 12, ele vela sobre a tua palavra para poder cumprir. Todo olho o verá. Depois vamos chegar nessas partes ainda. Semana que vem vamos para o capítulo 2. Aí no capítulo 2 eu vou estar falando com mais detalhes sobre a vinda de Cristo, sobre alguns acontecimentos, sobre aqueles que vão se lamentar, sobre aqueles que vão ficar. Você imagina, irmãos, a trombeta soar, Jesus vem, e você ouviu essa palavra. E naquele grande dia, Deus não vai tomar ninguém por inocente. Ele vai simplesmente dizer: tu estava lá, eu te dei a oportunidade, você jogou fora, você desprezou. O diabo te derrotou, como derrotou Adão e Eva, porque desprezou a palavra. Se você despreza a palavra, está desprezando Deus. E quando a pessoa despreza Deus, o diabo entra em cena. Mas que nós possamos vencer. Escute isso aqui. Jesus venceu no deserto. Não importa o cenário que você esteja vivendo atualmente. Se você ler, se você ouvir e se você guardar, você vai vencer. É só uma fase, é só um momento, mas não queira vencer sem ela. Não queira vencer desprezando ela. Pode ouvir, posso dizer uma verdade? Não vai ter vitória, porque para Satanás, que desprezou a palavra, Apocalipse vai mostrar a derrota dele. E para todos aqueles que desprezar a palavra, eles também vão ver a derrota deles. Eles mesmos vão ver as suas próprias derrotas, porque rejeitou a palavra. Se coloque de pé. Guarde de tudo que foi ministrado. De tudo que foi ministrado aqui hoje, irmãos. Guarde em seu coração. Escute um conselho, escute.
Tem hora que a gente está na igreja pregando e tem pessoas que às vezes estão lendo Bíblia, está distraído. Escute. Quando alguém está pregando, não é hora de ler Bíblia, não é hora de conversar, é hora de ouvir o que Deus está falando. Guarde. Pastor, não sei como fazer isso. Faça simplesmente isso aqui. Espírito Santo, em todo culto que eu estiver lá, e em todas as vezes que eu meditar em tua palavra, me ajude a viver e a compreender ela. Porque o Espírito Santo, um dos seus nomes é ajudador, intercessor, consolador. Ele intercede por mim e por você. Ele me ajuda e ajuda você. Então fale mais com Ele, peça mais ajuda, que vai trazer clareza para a sua mente, e você vai entender a palavra de Deus, poder viver ela. Eu quero orar pela sua vida, mas antes, tem alguém nessa noite, você quer fazer uma aliança com Jesus? Você quer entregar a sua vida para o Senhor? Você está fraco, você está afastado, você está distante. Não, mas quando eu estiver preparado, vai estar nunca. Escute isso aqui, não vai estar preparado nunca. Porque até hoje, todos que estão aqui estão se preparando dia após dia, santificando, orando e buscando. Ah não, eu não estou preparado hoje. Amanhã tu também não vai estar. Daqui a um ano tu também não vai estar. E os anos vão se passando. Até se algum dia você vir e você começar a viver algo novo com Deus completamente, tu vai falar para você mesmo: por que eu não fui antes? Por que eu não me entreguei antes? Pode perguntar para qualquer um aqui, ó, evangelista, presbítero Jorge, dentre outros que estão aqui. Qual foi a pergunta que eles fizeram para eles mesmos? Ô Senhor, por que eu não vim mais cedo? Porque todos que se entregam para Deus de corpo e alma e vivem algo com Deus, ele se pergunta isso: por que eu não vim mais cedo? Não me entreguei antes para estar vivendo isso. Então o convite está aberto. Não é por força e nem por violência, mas é pela palavra.